natureza encontramos uma infinidade de espécies que possuem machos que se comportam como os grandes alfas do bando. Eles dominam os membros do seu grupo através da força ou esperteza, sendo os reais líderes e tendo prioridade com as fêmeas na hora da reprodução. Esse comportamento é bem comum, mas o que esse jacaré fez passou tanto dos limites que um grupo de ambientalistas teve que colocar ele de castigo. Curiosos para saber o porquê? Então, deixa o seu like, não se inscreva se esquecer, manda um comentário aqui e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O problema do jacaré viciado em sexo surgiu após o inverno desse ano de 2021, lá no Parque Australiano de Répteis. Os jacarés estavam hibernando na reserva onde eles ficam alocados quando finalmente despertaram para a primavera. Pouco depois do calor chegar, começa também o período de reprodução desses animais. Então é comum que a lagoa dos jacarés fique um pouco mais agitada na primavera do que em outros períodos do ano. Tudo seguia como os planos da mãe natureza, até que um jacaré em especial resolveu perturbar a paz e a ordem. Chamado carinhosamente pelos cuidadores do parque de Kane, o grande réptil demonstrou um comportamento muito agressivo. Como eu disse, é comum que a primavera seja bem mais movimentada para os jacarés, mas Kane estava indo além. Ele não participava de apenas uma ou outra disputa por fêmeas e território. O poderoso jacaré estava arrumando confusão com todo mundo. Para então controlar o animal que mede cerca de 4 metros de comprimento e pesa mais de 350 quilos, os biólogos do parque tiveram que bolar um grande plano. E é aí que a coisa complica um pouco, né? Para se capturar um jacaré muito grande e movê-lo para outro lugar, é necessário que todo o plano seja executado com maestria. Não é preciso ser nenhum ambientalista para saber que a mordida de um animal como esse pode arrancar um braço fora, né? E sabendo desse detalhe nada agradável, os cuidadores do parque destacaram ali 12 pessoas para fazer esse plano audacioso. Um número alto de pessoas, mas que ainda assim poderia não ser o suficiente para pegar esse grande jacaré. Sabendo quem participaria da captura de Kane, foi a hora de traçar a estratégia. A primeira parte da ação seria laçar a boca do animal e arrastá-lo para terra firme. Somente nesse terreno é que o grupo poderia agir com mais segurança. Afinal, ninguém teria coragem de nadar com esse grande animal ali, né? E outros 40 jacarés que estão no mesmo lugar. Após a conclusão dessa fase, eles teriam de domar a fera e prender sua boca para que não mordesse ninguém no caminho. De todos os momentos, esse poderia ser o mais crucial. Afinal, é aqui que alguém poderia de fato levar uma mordida daquelas. Depois de imobilizado, Kane seria levado para uma área reservada somente para ele, e lá seria solto novamente. Com muito cuidado, claro, para não descontar sua raiva acumulada nos cuidadores que capturaram ele, né? Se tudo corresse bem, nenhum membro seria arrancado da equipe do parque. Mas se algo desse errado nesse plano, bom, uma tragédia estaria nas notícias locais no dia seguinte. Antes de falarmos como foi a execução desse plano, primeiro que tal pincelar um pouco sobre a espécie de Kane. O grande jacaré viciado no ato pertence à espécie conhecida como jacaré americano. Ele é exclusivo dos Estados Unidos e habita diversas regiões do país. Esse réptil se destaca por dividir território com os grandes crocodilos, mesmo sendo bem ciumentos com suas terras, viu? O animal é tão famoso nos Estados Unidos que chega a ter diversas lendas sobre ele. A principal delas é que há quem acredite que eles vivem nos esgotos das grandes cidades. Você já viu algum filme, série ou alguma história falando de jacarés no esgoto? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá? Bom, apesar da fama e do fato de ser muito perigoso, essa espécie quase entrou em extinção lá no século 20. Sua caça era comum devido à produção de sapatos e bolsas, o que fez o governo dos Estados Unidos criar leis para evitar a caça indevida do animal. Foi somente por conta disso e do trabalho incansável de biólogos que o jacaré americano pôde sobreviver. E também para preservar e pesquisar mais sobre a espécie é que ele foi parar lá na Austrália. A execução.
O grande dia havia chegado, família. Era hora de pescar o enorme jacaré e, claro, fazer tudo funcionar. Os 12 funcionários do parque já estavam preparados e todos sabiam o que deveriam fazer. Cada um tinha o seu papel, literalmente. Ainda foi destacado uma pessoa para registrar tudo o que estava acontecendo. Afinal, aquele seria um grande feito se realizado com sucesso. Principalmente porque se tratava de uma figura única, um jacaré viciado em sexo. Como o sol ainda sobrevoava os céus da Austrália, bom, o plano foi iniciado. A primeira fase foi um sucesso estrondoso. A equipe do parque não demorou muito para encontrar o Kane e lançar contra ele, né, ali a emboscada. Ele parecia até tranquilo naquele momento, mas o que viria a seguir seria o grande desafio. Era hora de domar a fera e ninguém poderia dar o vacilo sequer, ou poderia virar ali um almoço, né? E de forma extremamente coordenada, a equipe conseguiu segurar Kane, com as ordens do chefe do plano, claro, Daniel Homsey. Os cuidadores saltaram um a um em cima do jacaré para segurá-lo com seus pesos. Ao todo foram necessários 5 pessoas, que não deveriam ter menos de 60 quilos cada uma, ao menos pelo que as imagens indicam. Depois do domínio, com muito cuidado, a boca do jacaré foi fechada com uma espécie ali de fita adesiva. E sem demorar, o jacaré já foi colocado em uma maca para ser levado para o seu local de, digamos, castigo, né? Tem que sair do harém, cara. Pra felicidade de todos, o plano foi um sucesso e nem mesmo um dedo foi perdido no processo. Os riscos eram enormes, porque se o animal havia passado dos limites com outros jacarés, imagino que não poderia fazer com seres humanos, né? O motivo. Agora, vocês podem estar se perguntando, Thiago, por que foi feita toda essa operação? Como eu mesmo disse mais cedo no vídeo, é bem comum que alguns animais ajam de forma agressiva para se tornarem os grandes alfas do grupo. Mesmo que é meio uma forma ali de mostrar, chamar atenção como pode ser top, entendeu? Pelo menos no mundo dos animais ali, né? O problema é que, por ser um parque feito para preservação animal e também para visitação de turistas, isso poderia ser um risco. Ao brigar com todos do lago, Kane poderia não apenas machucar seus amigos répteis, como também acabar se ferindo gravemente. Outra questão é que ele estava começando a ser agressivo com seus cuidadores, o que poderia gerar problemas na hora da alimentação do animal. E por esses motivos, ele foi, digamos que, excluído da sociedade dos répteis ali. E por lá, ficaria mais alguns meses até que o período de procriação acabasse, e então ele voltaria para o seu habitat, pelo menos para o lugar ali onde ele estava antes. Outra questão muito levantada pelos jornais de notícias ao redor do mundo todo é que, por que o jacaré estava viciado em sexo? Os administradores do local acreditam que 2 fatores podem ter contribuído para isso acontecer. Em primeiro lugar, estaria a adição de mais de 20 novos jacarés ali no lago que Kane estava. As desavenças com os machos e as paixões com as fêmeas novas poderiam ter levado ali o jacaré a loucuras. Por isso toda essa agitação em volta do acontecimento. O outro fator importante seria a temperatura local após o inverno. A procriação dos jacarés está muito ligada ao calor da região. Afinal, eles são animais de sangue frio, né? E precisam do sol para se aquecer. As altas temperaturas da Austrália podem ter afetado Kane de uma forma diferente, fazendo com que ele ficasse mais agressivo que o normal. Mas até aí eu não posso culpar ninguém, né? Afinal, quem nunca teve um dia de fúria no meio de um verão intenso? É complicado, meus queridos. Temperatura sobe literalmente. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. O que você achou da história desse crocodilo? Deixa a sua opinião, aliás, jacaré. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo então, tá? Um abraço, fica bem e até o próximo vídeo. Valeu!